Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Vamos resolver aqui uma questão da VUNESP, que diz o seguinte: o óxido nitroso, que é o N2O, ele é conhecido como gás hilariante e foi um dos primeiros anestésicos a ser descoberto. Esse pode ser obtido pelo aquecimento cuidadoso do nitrato de amônio sólido. A letra A diz para a gente: escreva a equação de decomposição por aquecimento do nitrato de amônio em óxido nitroso e água. Bom, pessoal, então basicamente aqui é uma nomenclatura de composto inorgânico. O exercício fala para a gente, ó, nitrato de amônio. Você tem que conhecer a nomenclatura de sal para você conseguir fazer esse composto aqui. O que, que vem a ser o nitrato? O nitrato é o NO3-. Ele é derivado do ácido nítrico, tá? Então, eu vou destrinchar um pouquinho aqui essa parte. Vou destrinchar ela aqui embaixo, mas depois ali em cima a gente volta a fazer a questão, tá? Então, ó, a gente tem um ácido que ele se chama ácido nítrico. E o ácido nítrico, ele é o HNO3. Esse ácido, ele sofre uma ionização. Na verdade, os ácidos, de maneira geral, eles sofrem ionização, que é a liberação de H+, mais o ânion, né? No caso aqui ficaria o NO3-. Ele libera um hidrogênio, ele protona, libera esse hidrogênio e se transforma em NO3-. Quando a gente vai dar um nome para esse... Aqui nós temos duas coisas, ó. Nós temos uma carga positiva, que a gente chama de cátion, e nós temos uma parte negativa, né, uma carga negativa aqui, nesse grupo, nesse NO3, que nós chamamos isso aqui de ânion. Para dar nome para o ânion, a gente usa o início do nome do ácido normalmente, só que a gente troca essa parte final, esse ico aqui. Tem três terminações que a gente tem para ácidos. As terminações são ico, o oso, e temos também o hídrico, tá? Nós temos também o hídrico. Quando um ácido ele termina o seu nome em oso, a gente vai falar, deixa eu colocar assim, ó, já para ficar bonitinho, já vamos escrever aqui em cima. Quando um ácido, dependendo da terminação dele, o ânion que ele vai formar, ânion, ele vai ter uma terminação de nome diferente, ó. Vamos marcar assim. Vou tentar fazer um quadrado aqui, né? Olha só. Quando um ácido ele termina em ico, por exemplo, tipo ácido nítrico, tá? O que eu falei? Que ele vai virar um nitrato. Ico vira ato, tá? O nome desse cara aqui vai ser nitrato. O que aconteceu? Eu tirei o ico e coloquei esse ato no lugar, tá? É essa troca. O ico virou ato. Se o ácido ele fosse um ácido, por exemplo, nitroso, ele acabasse com oso, ele ia virar ito. Tá? Quando acaba com oso, o seu ânion é o ito. Se ele acaba com hídrico, o seu ânion vai terminar com eto. Tipo, ácido clorídrico, vira cloreto. Tá? Vou dar um exemplo aqui. HCl, esse é o ácido clorídrico. Quando ele ioniza, ele vira H+, mais Cl-, que a gente chama esse Cl- aqui de cloreto, porque esse HCl aqui é chamado de clorídrico. Olha a terminação hídrico aqui. Hídrico tem que virar eto. Tá entendendo? Então, existe uma regra de nomenclatura. Então, eu vou montar a minha questão, eu vou voltar no exercício e vou fazer meio como se você soubesse. Pô, professor, mas eu queria ela bem detalhadinha. Eu vou fazer ainda aqui no canal, por volta desse mês ainda, início do mês que vem, eu vou estar fazendo aqui no canal uma playlist de nomenclatura de compostos inorgânicos. Aí eu vou colocar a tabela, a regrinha de nomenclatura, tá? Bem mais detalhado.
Então, acompanhe aqui no canal que depois você vai ver uma resolução de várias questões com relação à nomenclatura inorgânica. Nessa videoaula, a gente está focado mais na letra B, que é um cálculo estequiométrico. A letra A, eu só queria te mostrar que o que eu vou colocar aqui não é totalmente decorado. É que às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, mas eu tenho que decorar que o nitrato de amônio é o NH4NO3? Não, porque o nitrato, você vai ter que lembrar que vem do ácido nítrico. Se sabendo a nomenclatura de ácidos, você olha e fala, o sal ele começa com ânion que vem do ácido. O nítrico vira ato, então esse é um nitrato. Amônio vem da amônia, quando ela ganha um hidrogênio, né, da base, quando ela já recebeu um hidrogênio, virou NH4+. Tá? Então, assim, essa nomenclatura, olhando assim, só colocando, parece que é totalmente decorado, mas não é. Tem uma série, tem que decorar algumas coisas sim, tá? Não vou falar que não. Mas existe uma série de regras de nomenclatura de compostos inorgânicos que te ajudam a fazer esse exercício de maneira mais rápida, tá? O que seria um pouquinho mais difícil aqui, ó, esse óxido nitroso, ele ia ser um pouquinho mais difícil. Mas a questão, ela foi bondosa. Ela falou que esse é um óxido nitroso N2O. Ela contou pra gente quem ele é, então facilitou, tá? Ó, vamos só dar uma olhadinha de novo na letra A, que ele fala assim, ó, escreva a equação de decomposição. Uma decomposição é quando você tem um reagente que se transforma em dois ou mais produtos. Pode ser que tenha mais também. Nesse caso, ele falou assim, ó, é uma decomposição por aquecimento. Então, você vai colocar, ó, que essa reação aconteceu, coloca um delta aqui em cima da setinha, que ele significa que houve um aquecimento. Do nitrato de amônio, coloquei ele aqui, em óxido nitroso, eu já sei agora que o óxido nitroso é o N2O, e água. Então, ele vai virar isso aqui mais H2O. Aí você só vai ter que olhar se a equação está balanceada. Como assim balanceada? A quantidade, ó, tem 1, 2 nitrogênios aqui. Nos produtos, depois da seta, tem 2? Tem, ó. 2 vezes 1, né? Tem 2 nitrogênios. Oxigênio tem 3 aqui. Só que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Tenho 2, ó, do lado dos produtos. E hidrogênio eu tenho 4, aqui eu só tenho 2. Nesse caso, se você colocar um 2 aqui na frente, ele multiplica pela quantidade de H e de O aqui, ó. 2 vezes 2 tem 4 hidrogênios, ficou igual aos 4 que eu tinha aqui nos reagentes. 2 vezes 1 oxigênio, tenho 2, mais 1 que eu já tinha aqui, vou ficar com 3. Então, está balanceado. Pronto, essa é a equação devidamente balanceada, tá bom? Então, ficou assim. Deixa eu só deixar tudo em preto. 1 mol de nitrato de amônio produz 1 mol de óxido nitroso e 2 mol de H2O, tá? Letra B fala, calcule a massa de nitrato de amônio necessária para se obter 880 gramas de óxido nitroso. Bom, o exercício ele está querendo que você relacione a massa que a gente tem. Deixa eu já printar essa questão, essa equação, né? Vou copiar ela aqui e colocá-la ali embaixo. Facilitar um pouquinho. Pronto, está aqui a equação. Olha o que o exercício quer que a gente faça. Que a gente relacione a massa que a gente tem do nitrato de amônio com a massa do óxido nitroso. É uma estequiometria massa-massa. Só que para você fazer esse tipo de estequiometria massa-massa, o que você precisa saber? Você precisa saber a massa molar desses dois compostos, tanto do óxido nitroso quanto do nitrato de amônio. Vou copiar esses compostos aqui embaixo, ó, e a gente vai fazer o cálculo da massa molar deles. Aí eu vou explicar como é que você vai utilizar esse cálculo, ó. O que vem a ser, professor? Massa molar. A massa molar é a massa que você tem para cada 1 mol dessas substâncias. Ela é medida em gramas por mol. Como eu tenho que calcular a massa do NH4, NO3 e do NO2, eu vou começar, opa, é N2O, não é dióxido, né, de nitrogênio. Então aqui, ó, N2O. O que a gente vai fazer? Eu vou começar pelo mais simples, N2O.
eu tenho nitrogênio e oxigênio dentro da molécula. Qual que é a massa do N e do O? A massa atômica, aquela que se encontra na tabela periódica. A do N é 14 e a do O é 16. Professor, mas tem que decorar isso? Não. As questões geralmente trazem. Quando não trazem, você pode consultar uma tabela. Ó, a massa do hidrogênio é 1, do nitrogênio é 14 e do O é 16, tá? Trouxe aqui as massas atômicas. Você vai pegar essas massas e vai multiplicar pela quantidade de átomos que você tem desses elementos químicos. Por exemplo, N eu tenho 2, então vai multiplicar por 2. O não colocou nada, quer dizer que é 1, tá? Então você vai fazer 14 vezes 2, 28, 16 vezes 1 dá 16. Somando 8 com 6 vai dar 14, 2 com 2 aqui vai dar 4, então dá 44 gramas por mol. Essa é a massa molar que a gente tem do N2O. Agora, do NH4 e NO3, você vai fazer assim, ó, N, H e O. Qual que é a massa do N? 14. Do H, 1. Do O, 16. Vamos multiplicar agora pelas quantidades. O N parece que só tem um, mas tem outro aqui, né? Então, no total tem 2. O H tem 4. O O tem 3. Aí vamos multiplicar. 14 vezes 2, 28. 1 vezes 4, 4. 16 multiplicado por 3, 48, né? Aí vamos somar agora isso daqui. 8 com mais 8, 16, com 4 vai dar 20. 4 com mais 4 vai dar 8, então são 80 gramas por mol. Ou seja, eu tenho 80 gramas por mol do NH4NO3 e 44 gramas por mol do N2O. Na questão, eu já tinha colocado aqui, ó, o número de mols no balanceamento. Eu tenho 1 mol deste e 1 mol deste, 2 mols de água. Mas pelo menos os dois que a gente vai relacionar aqui, ó, a gente tem 1 mol. 1 mol de NH4NO3 são 80 gramas que a gente calculou lá embaixo, são 80 gramas por mol. Então eu tenho 80 gramas de NH4NO3 em 1 mol. Então, são os 80 gramas que a gente vai usar aqui. Professor, mas e se tivesse 2 mols? Aí você ia multiplicar esse valor por 2. Ao invés de 80, seria 160. Tá bom? Só isso. Aí você vai colocar aqui 80 gramas do nitrato estão produzindo quantos gramas de N2O? Estão produzindo 44 gramas de N2O. Só que a questão, ela perguntou o seguinte, ó, calcule a massa do nitrato de amônio necessária para você obter não 44 gramas de N2O, mas sim 880 gramas de N2O. Então a questão está te perguntando qual vai ser a massa em gramas de NH4NO3 se você quiser produzir 880 gramas de N2O. Aí você vai fazer uma multiplicação cruzada para descobrir isso, tá? Tem uma forma até mais fácil, né? Se não quiser fazer a regrinha de 3, você pode pensar assim, ó. De 44 para 880, vamos pensar assim, ó, de 44 para 88, você multiplicaria por 2, certo? Só que é para 880, então tem que adicionar um zerinho aqui, vou multiplicar por 20. 44 vezes 20 dá 880. 80 vezes 2 dá quanto? Ó, vamos pensar em 2. Ah, dá 160, professor. Só que vezes 20. Ah, então dá 1.600. 80 vezes 20 vai ser o seu x. X é igual, então, a 1.600 gramas que a gente vai ter de NH4NO3, ou seja, de nitrato de amônio, tá? Essa é uma forma de você fazer qualquer regra de 3. É claro que em alguns casos, essa proporção ela fica difícil, número quebrado, fração, sei lá. Pode ter um número um pouco complicado e você não conseguir perceber essas proporções para fazer esse cálculo assim. Aí, se tiver difícil, eu te aconselho, faz a regrinha de 3 ali bonitinha. Vai dar no mesmo resultado. Ah, professor, mas por que não fazer a regra de 3 aqui? É que assim, pessoal, ó, 880. Se eu não simplificar nada, né? Porque poderíamos simplificar aqui. Mas se eu não simplificar nada, 880 vezes 80 vai dar um número enorme. Depois você vai dividir isso por 44.
Então, tipo assim, vai demorar muito mais tempo do que perceber essas proporções. E às vezes, no meio de uma prova, o tempo, né, ele tem que ser seu aliado, né, não seu inimigo. Então, cuidado. Bom, pessoal, é isso. Terminamos a resolução deste exercício. Essa aqui seria a resposta da letra B, né? E a resposta da letra A seria apenas essa equação química aqui, que tinha sido pedida e que a gente precisaria para resolver a B. Bom, terminamos este exercício. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Caso queira participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles também está aqui na descrição. É isso, a gente se encontra numa próxima aula. Desejo bons estudos e até mais!